Já começou no Camboja a reunião em que se decide a inscrição da UC na lista de Património Mundial. O resultado é conhecido no próximo fim de semana. Entretanto, faça uma visita, uma pequena viagem pela zona candidata a Património Mundial. Universidade de Coimbra, Alta e Sofia. São 35 hectares para visitar em 5 minutos, talvez 7, tantos quantos os séculos da sua história. Começamos no pátio das escolas, coração da Universidade de Coimbra. Subimos muitos degraus da recentemente restaurada torre, procurando a vibrante vista de 360 graus. Do cimo da torre não se vê apenas a cidade. Daqui, a partir de um ponto de vista que se tornou um ícone mundialmente reconhecido, assiste-se, em diferido, a uma parte da história da Europa e da história do mundo. Aqui, neste pátio antigo, sobrepõem-se camadas de história, os vestígios romanos e a Alcáçova Moura, sobre os quais se ergue o edifício onde nasceram quase todos os reis portugueses da primeira dinastia. Se há berço de Portugal, Coimbra é a maternidade. Exibe-se também neste pátio a ostentação de riqueza e sabedoria que é a Biblioteca Joanina, considerada por várias publicações internacionais como a mais bela biblioteca universitária do mundo. Paremos aqui por um instante. A biblioteca é um concentrado de mundo, pintado nos tetos onde se vêem os continentes, com as chinoiseries que mostram nas estantes cenas da vida ao Oriente, nas madeiras de ouro que gritam Brasil, mas sobretudo nos milhares de volumes, são mais de 53 mil, que contam a história do conhecimento nos vários domínios científicos e que, pasme-se, podem mesmo ser consultados, incluindo um exemplar da primeira edição dos Lusíadas e uma preciosa Bíblia hebraica de 1104. Mas há ainda no pátio a torre setecentista que marca, de certa forma, o ritmo da cidade e o próprio pátio, renovado pelo arquiteto Gonçalo Birne já no século XXI. Aqui, neste pátio antigo, a contemporaneidade é total. Podemos olhar o local para ver e pensar o global. Mas a história da Universidade de Coimbra não começou aqui. A transferência definitiva para Coimbra, em 1537, tem marcas fortes na Rua da Sofia. Sofia, claro, de sabedoria. Uma rua que rasgou o medievalismo urbano para se tornar num eixo absolutamente moderno para a sua época. Mais de 20 colégios deram vida a esta artéria. 7 mostram ainda evidências dessa história em que cidade e universidade são inseparáveis. A Rua da Sofia começa na Igreja de Santa Cruz, panteão nacional, onde Dom Afonso Henriques e Dom Sancho I estão sepultados. E se já estivermos a precisar de descansar da descida pelas ruas estreitas da Alta Medieval ou pela animada Avenida Sá da Bandeira, onde se concentram inúmeros bares animados pelos estudantes, personagens de carne e osso que mantêm viva esta história, ora, ali está o Café Santa Cruz, café histórico, sem paralelo, carismático, onde os crúsios, deliciosos pastéis conventuais, foram reinventados. Voltamos a subir a colina. Coimbra também é, como muitas outras grandes cidades, uma cidade de colinas. De novo no pátio das escolas, procuramos descobrir como este local passou de Paço Real, território do poder, a território desse outro poder que é o conhecimento. Basta passar a porta férrea para mais um salto no tempo e para continuar viagem pelas grandes e pequenas histórias. A da Sala dos Atos, agora também chamada Sala dos Capelos, onde se decidiu a solução para a crise de 1383-85, ou a do pequeno azulejo da Faculdade de Direito, que mostra uma raposa muito castigada por estudantes. Da porta férrea para fora, continuamos caminho pela Rua Larga. Encontramos evidências físicas da reforma pombalina, mas permanece na universidade muito mais do que os edifícios facilmente identificáveis pela robustez arquitetónica do século XVIII. Ficam os instrumentos, os livros, as marcas do iluminismo, a criação de novos cursos, o abandono do ensino escolástico, a vitória da experimentação. Por ali se pode visitar o mais impressionante gabinete de física do mundo, que faz parte do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra
vencedor de vários prémios internacionais. Visitemos também a Sé Nova e o Colégio de Jesus, em Tempos, território jesuíta, onde se formaram centenas de missionários que, vindos um pouco de toda a Europa, partiam para o Oriente. Lá está sepultado o primeiro oriental que terá visitado a Europa. Aproveitemos para visitar outra obra emblemática do tempo do Marquês, o Jardim Botânico, com a sua Avenida das Tílias, com as magnólias que explodem em flor em fevereiro, com a mata tecida de espécies trazidas das várias partes do mundo onde se falava português e não só. Estamos prestes a acabar a viagem no tempo até à época em que deixou de haver apenas uma universidade em todo o espaço lusófono. É hora de ver outra grande reforma que nos anos 40 a 60 do século XX mudou a face da universidade numa operação de total reorganização urbanística da zona. Imaginemos a Alta, toda feita de ruas sinuosas, e a destruição que parte dela sofreu para dar lugar a um campus universitário modernista. Para a sua concepção, construção e decoração foram chamados os melhores da época: Cotinelli Telmo, Cristino da Silva, Abel Manta ou Almada Negreiros. Era aqui a universidade toda antes de um outro movimento de expansão urbanística para outras zonas da cidade. Daqui via-se o mundo, aqui estudava-se o mundo, por aqui passavam as elites do mundo que fala português, muitos dos que contribuíram para a afirmação da língua: Antero de Quental, Camilo Peçanha, Eugênio de Castro, José Afonso, Essa de Queiroz, Alexandre Herculano, Manuel Alegre e até o recentemente galardoado Nuno Camarneiro. Venerando ou amaldiçoando Coimbra, que não é cidade para indiferenças. Dizia Miguel Torga, que morou em Coimbra quase toda a vida, que o universal é o local sem paredes. Podia ser esse o lema desta cidade.